Então, já vou chamar o palco o sócio fundador da Cowries, Kleber Calegari, junto com o Rogério Souza, que é arquiteto de soluções, para compartilhar conosco como as instituições podem expandir controle sobre dados, infraestrutura, mantendo segurança, escalabilidade e conformidade. Então, Kleber, da Cowries, seja bem-vindo novamente. Obrigado. O palco é de vocês. Fica à vontade. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, por mais essa oportunidade. Estar aqui presente no Fórum RNP, já longa data, de muitos anos, né? É um prazer imenso para todos nós. E eu espero que o tema hoje seja bastante relevante para todos vocês, que venha trazer resultados e oportunidades diferentes do que vocês estão acostumados quando se trata de data center gerenciado, de serviços prestados numa camada de infraestrutura que normalmente é feito por CAPEX, por investimentos bastante altos, e a gente está tentando resolver esse problema e deixar cada vez mais as instituições de ensino focadas no seu negócio. Acho que se puder colocar a apresentação, a gente pode iniciar. Aí. Bom, eu sou, para quem não me conhece ainda, meu nome é Kleber Calegari, sou sócio fundador da Cowries. Este ano estou dedicado ao desenvolvimento da internacionalização da empresa, divido essa atividade com o meu sócio, com o Cirano, e tenho uma equipe bastante especializada aqui também no nosso stand para ajudá-los a configurar e a determinar o levantamento, o sizing das necessidades de vocês no que tange a esse tema que nós vamos falar hoje, tá bom? Por favor. Boa tarde, satisfação estar falando com vocês hoje. Meu nome é Rogério Souza, sou arquiteto de soluções na Ingra Micro, parceiro da Cowries, e iremos falar hoje um pouco sobre a parte de soberania e, da minha parte, falarei um pouco mais da arquitetura, né? Perfeito. Obrigado ao apoio da Ingra, um parceiro de longa data, tem aqui complementando e apoiando a gente em todas as nossas iniciativas. O tema hoje ele é bastante relevante. Através de uma pesquisa, nós desenvolvemos um levantamento de dores, de principais desafios que as instituições públicas estão tendo com o tema de infraestrutura, em especial para alocar as demandas legislatórias, as demandas de escalabilidade, as demandas técnicas, toda uma questão orçamentária também dentro do contexto e também da perca, né, de talentos e de reter talentos, que é uma dinâmica e uma dor hoje bastante pré-existente. Quando a gente fala de soberania, falando de necessidade de os dados físicos estarem próximos, locais, ter um acesso a esse dado seguro, trabalhar com esse domínio de infraestrutura física muito próximo da instituição, bem como ter acesso a produtos de terceiros para decisão crítica dentro do seu ambiente, é um tema extremamente relevante, ressaltado por reitores, gestores de tecnologia, dentro de um levantamento que nós solicitamos para o mercado, para endereçar essa oferta que estamos lançando aqui no Fórum RNP. O outro item que está totalmente correlacionado é a pressão orçamentária. Investimentos hoje em pods de AI voltado para atender não só processamento, treinamento de IA, mas demandas de workloads também que são feitos tradicionalmente, serviços locais e assim por diante, que a instituição tem necessidade, ele traz um CAPEX bastante alto para essa instituição, do qual nós estamos modelando isso como OPEX, como serviços continuados e gerenciados. Pode ser uma oferta diretamente nossa ou pode ser uma oferta combinada com a RNP para a gente fazer esse serviço a 4 mãos também. No sentido de continuidade operacional, esse é um outro pilar bastante importante que a gente levantou, ou seja, os sistemas críticos, a necessidade de plataformas abertas, open source, sem lock-in, você trabalhar com esse ambiente próximo de onde você está, para rodar bem um cache, ter latência baixa, executar com qualidade a entrega dos produtos e serviços que estão hospedados nessa infraestrutura, são também críticos para a continuidade operacional. Esse é um outro tema bastante relevante e que nós trouxemos aqui para destacar dentro dessa apresentação. O item 4, que é a escassez da expertise técnica. Bom, aí posso falar pela gente, constantemente a gente está desenvolvendo talentos, preparando talentos, e vira e mexe a gente perde para o mercado. Muitas vezes com salários em dólares, muitas vezes trabalhando no Brasil, mas para fora. Então, enquanto você tem essa mão de obra, tentando preparar ela dentro da sua instituição, em algum momento é muito possível, pela escassez de mão de obra, que você a perca. E manter no setor
manter atualizado, reter esse talento é um desafio bastante grande também. Além disso, a gente entende que se você colocar o foco mais amplo no negócio, naquilo que está vindo, no conhecimento novo, você vai conseguir realmente entregar as demandas de negócio, ao invés de você ficar cuidando de uma demanda de infraestrutura. E aí entra, mais uma vez, essa alternativa de serviço na modalidade de contratação que a gente está ofertando. Em cima disso, destacamos esses principais desafios, baseados em 3 pilares. O primeiro é técnico e negócio. Técnico no âmbito do que a gente já comentou um pouco aqui, as operações são críticas, elas têm requisitos de latência, necessidade pode ser de ambientes híbridos, ou seja, eu tenho um processamento local, mas eu necessito de uma aplicação que está rodando em nuvem para, por exemplo, atender o campus de uma universidade, para atender serviços de IoT, atender 2 campos integrados. E isso, muitas vezes, não está na minha infra, não está no meu cabeamento, não está na minha fibra ótica. Então, eu preciso ter outros serviços integrados com gestão, governança e orquestração. Esse desafio técnico e de negócio, que muitas vezes também está ligado à contingência, fazer um disaster recovery, fazer backup numa nuvem, é uma possibilidade e tem que ser um dos desafios atendidos dentro desse projeto. O segundo pilar está muito ligado em legislação e compliance. Aqui a gente pode navegar de uma maneira bastante ampla, desde você ter que trazer os dados localizados para próximo, itens que também são pertinentes, correlatos, como lei de acesso à informação, ou seja, eu tenho que ter a publicidade do dado público, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a privacidade desses dados sensíveis. Isso atende dentro da lei e, ao mesmo tempo, a gente tem, na contrapartida, a LGPD para atender essa demanda. Ele está correlacionado com essa característica. A continuidade do negócio, a resiliência, também são competências e obrigações que são exigidas para esse tipo de ambiente, e a legislação ela tem que ser atendida, as multas são severas, altíssimas e complicadas hoje para atender, bem como o pré-requisito de país no que tange a soberania. No modelo orçamentário, aí é um pouco daquilo que a gente está endereçando. Ou seja, nós estamos colocando recurso próprio para fazer aquisição de equipamentos, placas NVIDIA, soluções que vão trazer toda uma infraestrutura para atender essa demanda e entregar isso como um serviço, sustentando essa operação. Esse é um modelo que ele tira essa inversão de capital, de CAPEX, muito grande da instituição, libera também essa camada de atendimento, trocar o disco em hot swap, garantir o SLA, de uma maneira bastante eficaz, mantendo esse profissional na amplitude do conhecimento que exige-se hoje para IA, por exemplo. Se ele está atrelado a uma camada de infraestrutura, e muitas vezes esse recurso é compartilhado para outras coisas dentro da instituição, ele não tem capacidade de tempo para aprender. Esse recurso tempo ele é escasso, e é isso que a gente quer equacionar. A gente trabalha toda essa camada de infraestrutura, entregando isso como um modelo de serviço, liberando esse recurso técnico para ele poder focar e ajudar as áreas de negócio da instituição. Meu querido, contigo. Então, na parte de arquitetura, nós conseguimos apoiá-los, né? Tanto na parte de diagnóstico, ou seja, fazer a parte de levantamento de requisitos, fazer análise de ambiente, fazer observação daquilo que precisa de entrevista com vocês, a identificação. Entregamos modelos gerenciáveis e flexíveis, com serviços de sustentabilidade fornecida pela própria Cowes, bem como operação gerenciada também fornecida por nós, né? Arquitetura flexível, escalável e segura, né? Como isso é possível dado a complexidade, normalmente, que infraestrutura se dá, né? Isso a gente consegue fazer principalmente com arquiteturas de referência e ambientes homologados e certificados fim a fim, de tal forma que nós consigamos entregar um ambiente totalmente homologado e simples de ser implementado em camadas, né? No primeiro pilar, você tem a parte de armazenamento, onde nós conseguimos entregar tanto armazenamento dedicado para os clientes, armazenamento dedicado para essa finalidade, ou armazenamentos voltados a software, né? Software defined. Na camada, já mais na parte de operação, nós podemos entregar tanto ambientes virtualizados, também plataformas Kubernetes para
ambientes de nuvem híbrida, por exemplo, entregando dentro de casa e vinculando, inclusive, para ambientes de nuvem, para ambientes híbridos de operação. Também, na parte de segurança, a gente tem que observar em todas essas camadas. No que tange armazenamento, a gente vai entregar imutabilidade e encriptação nessa camada. Nas camadas superiores, no que a gente diz redes e Kubernetes, a gente vai entregar microsegmentação para diminuição de superfície de ataque do ambiente. Também na camada de inteligência artificial, a gente tem um software chamado Defense AI, onde a gente consegue definir guardrails das aplicações de inteligência artificial para maior controle, além de observar as LLMs e identificar eventuais corrupções dessas LLMs para não gerar problemas no ambiente. Bem como a própria estratégia de trazer para dentro de casa a execução da inteligência artificial já é uma própria função de soberania dos dados que vocês têm, né? Servidores. Servidores são um grande motor de disrupção que aconteceu em questão de inteligência artificial, né? Inteligência artificial a gente tem desde a década de 50, 60. Na década de 80, nós já tínhamos toda a parte de rede neural e retroalimentação. Hoje, o jogo virou exatamente com a capacidade de expansão de CPU, memória e GPU que nós temos em nossos servidores, né? E não só isso, nós conseguimos implementar estratégia de multi-site, onde você pode ter um data center numa escola ou de um determinado bloco, voltados à inferência, voltados a treinamento, e você executa isso mais na borda, executa esse agente que você treinou na borda, com servidores também altamente capacitados, além de uma rede de alta performance de até 800 gigabits por segundo em cada porta, né? Além disso, ambientes hiperconvergentes, né, que nós conseguimos fornecer. Clientes que necessitam de simplicidade, de crescimento através de simplicidade. A gente fornece Software Defined Network, Software Defined Storage, tudo embarcado num único ente. Nós chamamos até de Data Center in a Box, onde o cliente consegue fazer toda a gestão de rede, armazenamento, de maneira muito simplificada, inclusive o controle do ciclo de vida de toda a sua infraestrutura. Firmware, software, tudo gerenciado de maneira simples, num único portal, né? E um crescimento escalar e linear, muito simplificado. Por fim, nós conseguimos tracionar com vocês workloads tradicionais, SAP, Oracle, ambientes virtuais, entregar isso de maneira simplificada, em caixas para vocês. Modernização e containerização, microserviços, ambientes de microserviço e multi-cloud. Processamento de dados, high performance computing e inteligência artificial. Criar pods de serviços que vocês podem contratar. Eu quero um pod para treinamento, eu vou querer um pod para inferência, eu vou querer esse pod para execução do meu agente na borda. Tudo isso a gente consegue fornecer em camadas, em pacotes flexíveis e customizados. E próximos passos? Óbvio, conte conosco para poder fazer toda a parte de assessment, de identificação de ambiente, elaboração de topologia size, assessment, design e apresentação de propostas. E a Cauris vai muito além disso, obviamente, que é entregar mesmo sustentabilidade, sustentação de ambiente para o cliente, né? Perfeito. Eu, para fechar aqui, queria concluir que um pouco do nosso know-how, né? Quando a gente fala de fazer uma oferta como essa, com essa amplitude, a gente tem que defender um pouco do nosso conhecimento. Então, a gente tem dentro do nosso time, dentro da sociedade da empresa, dentro da nossa experiência profissional, infraestrutura como criação de uma nuvem privada totalmente dentro de uma universidade em São Paulo, em Cloud Stack.
Nós temos um país inteiro rodando em OpenStack na Centro-América. Nós temos infraestrutura hiperconvergente hoje rodando em vários municípios no estado de São Paulo e sustentamos essa operação. Nós temos infraestrutura de acesso seguro para várias entidades e ministérios com experiência bastante grande em algoritmos para garantir atendimento a marcos legislatórios. A gente tem uma experiência muito grande com todos esses parceiros de tecnologia que permite essa flexibilidade do stack tecnológico. Ou seja, eu tenho conhecimento num gerenciador de infraestrutura OpenShift. A gente consegue aproveitar o licenciamento e o know-how já dentro de casa. Eu preciso ir para uma plataforma open source. A gente tem esse conhecimento dentro de casa para apoiar na implementação, no deployment e continuidade do serviço. E mais que isso, a gente tem uma equipe técnica que vai dar sustentação também física, mecânica dos equipamentos para liberar esse recurso para suas competências de valor agregado para dentro da instituição. Então, a nossa oferta vai muito nessa linha, ela vem com uma simplificação financeira, ou seja, você vai acabar contratando um serviço hoje totalmente permitido pela 14133, você consegue trabalhar com até 10 anos de contrato, ou seja, a gente pode montar uma operação de sustentação e crescimento, inclusive com ampliação dessa oferta ao longo da jornada, de maneira bastante interessante, sem o cliente ter que planejar e muitas vezes não ter o recurso e ficar defasado, ficar num ambiente de legado e não prosperar para uma modernização dos seus serviços e dos seus aplicativos. Então, eu convido a todo mundo para ir falar com a gente, né, no nosso stand, para conhecer um pouquinho melhor, para que a gente possa fazer um assessment, um size, um dimensionamento de acordo com as necessidades do projeto de vocês, tá bom? Era isso. Obrigado pela oportunidade. Salva de palmas, gente. Muito obrigado, Kleber, Rogério. Vamos ficar aqui para tirar uma foto, por favor, Rogério? Aqui no meio, aqui. Está de